Mais uma vez, boa noite a todos. Para nós evitarmos aquele desgaste, vamos fazer como um bate-papo mesmo, como a gente faz numa roda de amigos, de companheiros. Acredito que o salão vai permitir aí a acústica, que todos aí atrás também possam ouvir. E, primeiramente, não tem exatamente a ver com o tema de hoje, mas veja que beleza de experiência a gente está tendo. As coisas não estão saindo como planejados. Não estão exatamente como nós queríamos e como nós nos organizamos para que fosse. Mas a gente olha para a questão e segue adiante. O que é senão a vida? Exatamente isso em cada um de nós. Como a água que contorna os obstáculos no leito do rio. E uma coisa que eu gosto muito, que é falar sobre quando temos um desafio, quando temos uma questão, tirarmos o foco do problema, do desafio e darmos foco à solução. Qual é a solução? Tira o microfone. Pronto, cá estamos. E assim vamos. A gente agradece a compreensão de vocês. E o que eu trago hoje para refletir, na verdade, uma das coisas que a gente, no desenvolvimento... sim, por favor, desculpe, eu desliguei para a gente ouvir a Andréia. E uma das coisas que a gente, no treinamento de pessoas, principalmente no mundo corporativo, há uma pequena frase que é muito dita que o óbvio precisa ser dito, quase sempre. Às vezes aquilo que é tão óbvio, tão natural, precisa ser dito, precisa ser... de alguma forma, trabalhado, né? E nós temos na nossa vida a concepção de muitas coisas óbvias, principalmente com relação aos sentimentos, principalmente com relação a referências de questões fortes, palavras fortes no nosso desenvolvimento desde a infância, né? A gente fala de amor, de felicidade, a gente fala de perdão, a gente fala de tantos sentimentos e de tantas emoções fortes, mas muitas vezes a gente não mergulha, não se aprofunda em determinados momentos da vida, principalmente, a gente não se aprofunda nisso na maneira que talvez devesse, pudesse. E é sobre perdão que eu quero falar, para a gente dar uma refletida juntos. Uma primeira frase simples, mas que é bastante transformadora, é que perdoar não é esquecer o que nos fizeram. É libertar o nosso coração para viver em paz. Então não é simplesmente esquecer o perdão. Porque de alguma forma todos carregamos feridas, e isso sem exceção, todos nós. E de mágoa, de algo que algumas pessoas nos disseram, que nos fizeram, ou até mesmo mágoas que nós guardamos de nós mesmos. Porque tem isso. Muitas vezes nós nos colocamos num tribunal, nós mesmos. E vamos lá, inclusive, nos condenamos e aplicamos sentenças, muitas vezes até cruéis, conosco mesmos. Então, o perdoar não é perdoar apenas ao outro, mas perdoar a si mesmo, pelos erros, pelas coisas que não saíram exatamente como desejávamos.
E o que é principal, que muitas vezes nós não percebemos que o maior prisioneiro da falta do perdão não é quem nos feriu, e sim nós mesmos que ficamos apegados àquela dor, àquele ressentimento. Eu acompanho muito os trabalhos, os livros do De Luca, e sempre me inspiro muito naquilo que ele traz, e há uma coisa muito especial que ele diz, que perdoar não é um luxo espiritual. E eu fiquei olhando para essa frase, olhei por vários ângulos, e ali eu me percebi que muitas vezes usei e uso muitas vezes o recurso do perdão para me sentir bonzinho, para me sentir mais leve. Ou seja, é um luxo espiritual, de alguma forma tentando me isentar daquela questão. Não, meu coração é bom, a minha intenção é das melhores. Eu errei, eu fracassei, eu falhei. Ok, mas é um pouco mais além. Quando a gente olha e fala sobre perdão, é verdadeiramente olhar o significado disso na sua essência. Porque o perdão, necessariamente, só acontece quando a gente consegue libertar e deixar sair o mal que aquilo de alguma forma nos causou. Porque se você não perdoa, é como se você estivesse segurando em você mesmo, dentro de você, dentro do coração, uma chama que vai nos queimando por dentro. E às vezes a gente ignora, às vezes a gente olha para isso como algo que só quando a gente olha para aquilo que vai doer. Não. O perdão, nós vamos entender aqui, o perdão, ele é tão necessário para o nosso corpo, tanto quanto para o espírito. O perdão, Chico Xavier cita que o perdão é terapêutico. O perdão, ele cura o corpo, cura a mente e cura o espírito. E a ciência confirma isso. A ciência mostra que ressentimentos e rancores prolongados abrem as portas para doenças graves. E então, como foi dito, que o perdão não é um luxo espiritual, o perdão é uma necessidade vital. E às vezes a gente releva as dores, mas nós vamos ver aqui na nossa conversa que a gente tem dificuldade em olhar, em tratar disso, apesar de óbvio, porque nós temos às vezes a ideia de que quando nós estamos perdoando alguma coisa, a gente está dando razão ao erro, ou que a gente esteja minimizando a dor. Não, aquilo que dói, dói mesmo, não é preciso minimizar a dor diante de algo que lhe feriu. E não é preciso concordar com o erro para dizer que perdoa ou para vivenciar o perdão. Não. É apenas escolher não carregar o veneno dentro da gente. Porque perdoar é abrir as celas em que nós mesmos nos colocamos quando a gente se sentiu agredido, quando a gente se sentiu violentado, quando se sentiu atentado. Só que para o perdão acontecer, a gente precisa de deixar de ser vítima, sair do papel do vitimismo e, inclusive, soltar o passado para que o presente possa verdadeiramente florescer. Tem um capítulo do livro Pensamentos que Ajudam, do De Luca, que diz largar as pedras. Eu tentei me basear, depois eu vi que não dá. Tem que ler, e eu vou fazer isso. O que De Luca diz aqui é quase que um GPS, um mapa de como ir ao encontro do perdão, ou de como compreender a questão do perdão. E ele diz assim:
o título do capítulo é Largar as Pedras. O perdão é um recurso indispensável para o nosso bem viver. Não por outra razão, Jesus se refere a ele em diversas passagens do Evangelho. É bem conhecida a pergunta que Pedro faz a Jesus sobre a quantidade de vezes que deveríamos perdoar. Bem conhecida também é a resposta, que para nós ainda permanece como um desafio a ser alcançado: perdoar 70 vezes 7. Não obstante a constatação de que perdoar traz benefícios a quem perdoa, aceita inclusive em diversas pesquisas científicas, muitos têm grande dificuldade em perdoar. Isso provavelmente ocorre porque essas pessoas acreditam que perdoando estariam concordando com o ato de que foram vítimas. Mas perdoar não tem nada a ver com tal entendimento. Como esclarece Dr. Jim Ornish, ardoroso defensor da prática do perdão e professor de medicina nos Estados Unidos, que assim diz: o perdão não isenta de culpa nem aceita os atos de alguém que o magoou. Ao contrário, ajuda a libertá-lo da dor e da raiva crônica, da separação e do isolamento. Outras vezes, utilizamos a mágoa como forma de punição a quem nos machucou. Olha isso. Inconscientemente, queremos mostrar a quem nos feriu o quanto estamos destroçados, objetivando com isso castigar o ofensor. Algo em comum? Mal sabemos, porém, que somos nós os maiores punidos quando não abrimos mão do ressentimento. Perdoar, portanto, é um benefício que se faz a si mesmo. É trazer a paz de volta para a nossa vida, além de ser um poderoso remédio para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Já está provado cientificamente que a mágoa crônica e também o ódio, a raiva e a culpa deixa o corpo físico tenso, agitado, intranquilo, fazendo com que o organismo fique em permanente estado de alerta. Isso quer dizer que o corpo gastará a maior parte de sua energia para se manter vigilante em relação ao incômodo que os ressentimentos provocam. Isso é muito interessante. Não restando energia disponível para mantê-lo ativo e saudável. O que quer dizer que a fonte, onde a energia que temos, a vitalidade que temos, essa fonte, ela vai ser utilizada, aplicada àquilo que a gente se dedicar. Quando eu me dedico e fico agitado e me dedico ao ressentimento, aos incômodos, a todas essas dores, o organismo está gastando energia que seria a mesma energia para nos manter ativos e saudáveis. Não são tanques de combustível separados, é um tanque só. Por isso, cultivar mágoas e ressentimentos é um método muito eficiente de adoecer, de envelhecer rapidamente e antecipar a nossa morte. Já o perdão, por nos trazer calma, tranquilidade e relaxamento, promove a cura e a longevidade. Olha que interessante essa parte. Vale a pena meditar sobre o pensamento de William Shakespeare, segundo o qual guardar ressentimento é a mesma coisa que ingerir veneno e querer que o outro morra. Olha isso. Isso é muito verdadeiro para quem vive apegado às suas mágoas. Gente, o apego à mágoa é como se nós estivéssemos cultivando a ferida para que ela amplie, para que ela seja mais dolorosa. E talvez para quê? Como diz aqui o texto, para machucar o outro? Não. É uma perda de tempo. E às vezes a gente se coloca nessa condição. E aqui diz, sobre coisas mentais, que o perdão também é um antídoto eficiente contra a loucura. O ressentimento, quando cultivado intensa e sistematicamente, pode desarticular nossas engrenagens psíquicas, levando-nos a perturbações de ordem mental e emocional. Muitas depressões podem ser apenas o disfarce de mágoas e decepções profundas de que o ser não conseguiu, até o momento, se desvencilhar.
O ressentimento também pode ser uma porta aberta à obsessão, que nada mais é do que uma influência espiritual negativa que geralmente se estabelece entre nós e os espíritos infelizes por algum laço de sintonia. Veja, a vibração da mágoa e do ressentimento encontra eco também no universo espiritual. O nosso estado de recusa ao perdão se liga ao sentimento de espíritos que também não nos perdoam do mal que lhe fizemos, ou do mal que fizemos a outrem nesta vida ou em existências passadas. Mas quando perdoamos os que nos ferem, além de sensibilizarmos o coração dessas almas atormentadas, que passam a nos ver com olhos mais tolerantes, mudamos o padrão da nossa energia, quebrando os elos de sintonia que nos mantinham ligados a elas. Perdoar é compreender que todos somos a um só tempo ofendidos e ofensores. Quem poderá, portanto, atirar a primeira pedra? Perdoar é largar as pedras para que elas não nos firam mais. Vejam, como eu disse no início, a questão do óbvio está presente. Está presente, mas é uma realidade as nossas dificuldades, porque nós somos seres em construção, somos seres em aperfeiçoamento, somos pedras brutas em lapidação, em burilamento, para que o nosso brilho apareça. Então, o fato de nós sentirmos a dificuldade com relação ao perdão não nos deve nos tornarmos cansados ou descrentes da possibilidade de reverter esse estado. Ao contrário, é exatamente mudando a nossa postura, o nosso olhar, entendendo e compreendendo isso, é que a gente muda essa vibração e passa a, de alguma forma, exercitar o perdão, que é exatamente aquilo que pode nos tirar daquela repetição de atos, inclusive alimentados pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba, né? Então, e o De Luca, num capítulo, ele fala que, imagine que cada mágoa que você carrega fosse representada por um balão preso ao corpo, mas não um balão leve para levitar, um balão com peso, que te causa desconforto. E que cada ofensa guardada, cada ressentimento, cada culpa, seja esse balão pesado amarrado em você. Agora, imagine-se soltando esses balões, um a um, deixando que subam, que saiam da sua cena, que desapareçam no infinito, levando com eles o peso que você não precisa carregar. E imagine Jesus ao seu lado, ajudando a soltar a cada corda. Porque exercitar o perdão, como todo aprendizado, como todo desenvolvimento, não é a postura heróica de nenhum de nós. É, na verdade, uma postura de humildade, que inclusive aceitando e abrindo espaço para a ajuda, seja ela de que linha for, a ajuda espiritual, a ajuda psicológica, mas principalmente a ajuda daquilo que é o maior exemplo e o maior modelo de perdão que nós temos ao nosso dispor, que é justamente Jesus. Perdoar e aprender a perdoar é uma evolução espiritual. E podem ter certeza de que, às vezes, porque a gente se coloca, em muitos momentos, naquele tribunal que eu citei, que a gente vai lá e aplica sentenças pesadíssimas em nós mesmos, mas podem ter certeza, façam uma reflexão, o quanto no passado, em alguns momentos, a gente
conseguiu se desvencilhar de algumas dores através do perdão. Essa sensação de carregar o ressentimento, lógico que algumas coisas precisam de um trabalho mais especial, um ressentimento mais profundo, uma mágoa mais profunda, precisa sim ser trabalhada espiritualmente ou até mesmo psiquicamente. Mas, certamente, hoje nós já somos pessoas melhores, aqui, nessa vida, nessa existência. Hoje nós somos pessoas melhores do que nós éramos até pouco tempo atrás. Às vezes a gente não percebe às vezes a gente não percebe o ritmo do nosso desenvolvimento, mas ele está aqui, está presente. Só que ele não pode parar. Ele precisa ser contínuo, porque através de um ato, de um aprendizado, de um ato de perdão, eu me fortaleço para o próximo. Eu vou mudando de escala, de grau, vou conseguindo. No começo, talvez, lá atrás, eu só conseguia perdoar coisas menores, e depois eu vou compreendendo, até porque nós temos o papel também de ofensor. E Chico Xavier dizia muito isso, que entre o papel de ser o ofendido e o ofensor, eu prefiro ser o ofendido. Mas ainda assim, ser o ofendido significa também libertar-se de não carregar aquilo como um peso. E falando sobre Jesus, eu trouxe aqui algumas referências do perfeito modelo que ele nos traz. Porque Jesus não apenas falou sobre perdão, ele viveu o perdão. Até mesmo no alto da cruz, no momento que ele se encontrava ferido, traído, injustiçado, humilhado, e que ele poderia, pela figura que era, ter condenado aqueles que o maltrataram, poderia ter pedido a Deus que inclusive os castigasse, como se isso fosse possível, mas não, porque ele é pura misericórdia. Por quê? Ele mesmo diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é tão profundo, porque esse exemplo de Jesus é perdoar no auge da dor. Gente, nós sabemos, no momento que nós estamos ressentidos, magoados com alguma coisa, o quanto aquilo, quando é coisa profunda que está nos incomodando, o quanto é difícil, né? Mas é quão necessário é desenvolver, porque Jesus mostrou que no auge da dor, ainda assim, praticava o perdão. Na passagem da mulher adúltera, quando todos queriam apedrejá-la, Jesus olha para ela com ternura e diz: eu também não te condeno, vá e não peque mais. Ou seja, não olhar para o erro insistentemente, olhar para a possibilidade do recomeço. E essa é a beleza do perdão. Sempre que a gente consegue verdadeiramente trabalhar esse perdão e trazer a leveza para dentro de nós, a gente abre uma avenida enorme de recomeço, de paz de espírito, de tranquilidade, de leveza, né? Tem a parábola do filho pródigo, que pega todas as suas posses, vai embora, some, gasta tudo. E o pai, quando volta, o pai não cobra, não humilha, não exige explicações, simplesmente corre ao encontro do filho e o abraça. E assim é Deus conosco, sempre pronto a perdoar e recomeçar. É óbvio que essas parábolas, essas metáforas utilizadas, elas eram uma maneira de doutrinar, de ensinar. Não estava se apoiando ou aprovando as atitudes erradas, apenas lembrando que todo erro é passível e cabível o perdão. E é isso que a gente precisa, nesse momento, olhar. E o próprio Pedro, quando Jesus, já ressuscitado, poderia tê-lo acusado, poderia tê-lo envergonhado por tê-lo negado 3 vezes, ele apenas pergunta: Pedro, tu me amas? Este é o perdão que não só absolve, mas que restaura, que confia de novo,
que dá uma nova missão, mostrando que perdão, meus amigos, não é teoria, perdão é prática, perdão é viver o amor em sua expressão mais elevada. É uma tarefa, sim, talvez uma das mais difíceis, mas assim, não percamos, não tenhamos receio de olhar, de reconhecer as dificuldades em trabalhar, mas se abrir para isso, pedir para que o amigo Jesus venha ao nosso reforço, venha ao nosso encontro. E aproveitemos, a gente sabe que perdoar não é fácil, que exige inclusive a maturidade espiritual. E a maturidade espiritual é quando a gente compreende que a maturidade espiritual é quando a gente compreende, conforme a própria leitura do livrinho de hoje, que as questões materiais a ferrugem vai comer. A oportunidade de estarmos aqui é belíssima. É uma oportunidade única, no sentido de que o tempo que nos é permitido aqui é exatamente para esse desenvolvimento, para esse melhoramento que é possível a cada um de nós. A minha alegria de estar aqui falando sobre isso é que eu estou ouvindo as coisas que estou dizendo e tentando com isso me fortalecer e me motivar a também conseguir perdoar. Não há modelo senão o próprio Jesus para isso, porque somos todos imperfeitos, mas todos amados, todos acolhidos. Deus nos vê, nos compreende, nos recebe. Deus nos tem e nos quer. E o perdão, certamente, é a possibilidade de trazer mais leveza nessa relação conosco mesmos, nessa relação com o outro e nessa relação com Deus. Veja, quantos acertos a gente consegue no ato do perdão. Reconciliar-se com o outro é mais do que reconciliar uma questão mal resolvida. É trazer a paz para si, é trazer uma abertura divina, uma abertura superior. E aquilo que foi dito, o ressentimento e a mágoa nos adoece. E a energia que é gasta para trabalhar essas dores é a mesma que nós podemos dedicar à energia daquilo que é construtivo, daquilo que acrescenta, daquilo que é agradável. Então, é muito importante a gente levar para casa hoje a mensagem de que perdoar não é um ato de fraqueza. É, na verdade, a maior prova de força interior que nós podemos dar. Perdoar não é esquecer o mal, é escolher não viver nele. E que possamos sair daqui hoje decididos a soltar esses balões, a nos desprender dos ressentimentos e pedir para que o Mestre Jesus, que é o maior modelo do perdão, nos inspire a caminhar mais leves, mais livres e em paz. E que nós compreendamos que cada um tem seu tempo, cada um tem seu estágio. Não acelere nem a si mesmo, respeite o seu tempo, apenas não desista do seu melhoramento. E não exija do outro aquilo que ele terá o seu tempo. Obviamente, nós podemos sim colaborar. Uma palavra doce, uma palavra amiga, uma palavra de estímulo, pode ajudar o outro a repensar as suas mágoas, os seus ressentimentos. Mas não é apresentando faturas de cobranças para o outro que a gente vai ter essas dívidas quitadas. Através do amor, da reconciliação, do entendimento, da compaixão,
nós vamos desenvolvendo a energia vibratória de perdoar-nos uns aos outros, assim como é dito bem claramente na oração que o Pai nos ensinou. E especialmente a oração de São Francisco, que onde houver ofensa, que eu leve o perdão. É só isso. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Que a gente tenha a humildade de ser o servo, de ser o aprendiz, de ser o aluno, de aprender a perdoar e assim viver em paz. É isso. Graças a Deus. Nós vamos já para os passes. Vou colocar a música aqui. Peraí aqui.